Donos da Bola. Oferecimento Shampoo Clear Man. Limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Venha conosco nos Donos da Bola desta sexta-feira, até 2 da tarde, final de semana chegando, a projeção da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, mas também muita repercussão, informação de tudo que está acontecendo, né? Já tem informação nova pipocando aí sobre o episódio ontem lá na Bombonera, a gente vai falar muito no programa a respeito disso também, episódio lamentável. Mostra a nossa bancada aqui, por gentileza. Ribeiro Neto, Daniel Oliveira, Luiz Carlos Reck. Tudo bem, rapaziada? Só se for pra ti. Beleza. Mas que é? Vai participando do nosso programa com um humor, espero, você em casa melhor do que o do Ribeiro. Pelo Twitter, @donosdabolaRS, na nossa fanpage do Facebook, se preferir, mande um e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. Em seguida a gente traz a participação da galera aqui no programa. Vamos lá, né? O final de semana será de recomeço para a dupla Grenal, depois de tropeçarem na abertura do Campeonato Brasileiro. Tipo assim, apaga a primeira rodada, vamos começar de novo. Grêmio Internacional precisam dar uma resposta para o torcedor. Mesmo durante o dia, a Coruja estava atenta durante o treino colorado no CT Parque Gigante. É um recado para Inter e Grêmio. Os clubes têm que estar ligados sempre. As estreias no Campeonato Brasileiro foram ruins. O tricolor quer esquecer o empate na Arena com a Ponte Preta. O time ainda precisa reconquistar a confiança da torcida, abalada depois da derrota na final do Gauchão. A gente vai mostrar o que a gente quer durante o campeonato, né? E a gente com certeza quer chegar lá em cima, brigar lá em cima, de igual para igual, porque o Grêmio é time grande também e tem totais condições. Pelo menos na Copa do Brasil, o Grêmio já está garantido na terceira fase após eliminar o CRB. Apesar do favoritismo gremista, não deixa de ser um ânimo extra para o time. No Brasileirão, o adversário do final de semana é o Coritiba, fora de casa. Mais uma chance para a equipe do Felipão conquistar um bom resultado. Nós vamos estudar o adversário e ver o que dá para, mas dá para mudar. E dá para mudar, o que tem que mudar é a parte anímica. O que tem que mudar é que nós temos que ser uma equipe que possamos acreditar no nosso potencial, mas com respeito e com o cuidado necessário aos nossos adversários. Enquanto isso, no Inter também há muita alegria por causa de classificação. Os colorados estão nas quartas de final da Libertadores. Eliminar o Atlético Mineiro não foi nada fácil e causou um desgaste físico muito grande na equipe. E isso se deve também ao estilo de jogo colorado. Todos nós jogadores estamos à disposição. É lógico que vai ter um pensamento aí por estar próximo, o próximo jogo da Libertadores. A gente tem que fazer a viagem, provavelmente a viagem na segunda-feira. Mas a gente tem que ter um elenco bom, ter um elenco recheado que pode muito bem fazer um bom jogo contra o Avaí. Não há nenhuma dúvida, o Inter vai poupar os principais jogadores contra o Avaí. E o próprio Diego Aguirre já confirmou. Mas dessa vez a comissão técnica terá mais cuidados para não tropeçar de novo. Um Inter muito descaracterizado perdeu por 3-0 para o Atlético Paranaense na primeira rodada. O time foi escalado de forma diferente, até mesmo alguns reservas ficaram de fora, o que não deve acontecer diante do Avaí, mesmo que o jogo contra o Santa Fé da Colômbia seja já na semana que vem. A gente já vem de uma derrota, então agora a gente já tem que fazer nosso dever de casa, que é conseguir esses 3 pontos e depois pensar na Libertadores. E a gente tem que somar 3 pontos, porque começar muito mal aí no Campeonato Brasileiro, depois para recuperar se torna assim um pouco mais difícil. O Campeonato Brasileiro mal começou, mas é preciso estar ligado desde agora. A Corujinha está aí para dar um incentivo. A Corujinha no treino, né? Que bacana, né? Ribeiro Neto, tá tudo bem contigo? Já recuperou, assim, da abertura um pouco, né, depressiva? Na verdade, sabe que eu gosto de ser diferente, né, cara? Só por isso, mas eu tô sempre de boa. Claro. Aliás, eu tô cada vez mais moderno e tudo mais, né? Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, uma coisa eu não mudo, porque eu tento ser coerente, né? Eu tô preocupado com esse jogo do Grêmio, cara. Por uma razão muito simples. Mas é a segunda rodada do campeonato, Ribeiro? Mas eu vou falar do jogo específico. O jogo Grêmio e Curitiba? O jogo é específico. Eu não estou preocupado com o Ribeiro se preocupa com o CRB, mas o Atlético Mineiro não. O Cruzeiro, o Corinthians não. Mas o CRB ele se preocupa com o Avaí, ele se preocupa com o Atlético Paranaense. Mas só tem uma situação. O Grêmio está
preocupado com o Campeonato Brasileiro, que tem que arrancar e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele fala em contradição, né? Ao mesmo tempo, a gente diz que o Grêmio não almeja quase nada no campeonato. Mas não almeja nada mesmo. O Grêmio vai ficar na posição. Então não tem que ter preocupação, é isso que eu quero dizer. Então não tem que ter preocupação. Mas só um pouquinho. Se é tudo um caminhão de melancia... Mas o Luiz Carlos Reck, estrela máxima. Qual foi o objetivo da matéria? Não foi o jogo Grêmio e Curitiba? E teria Avaí também. As estreias da dupla Grenal. Mas eu não entre aspas, estreias da dupla. Reestreias. Então quer dizer que eu não posso começar a falar sobre Grêmio e Curitiba? Pode. Então, o que eu falei... Tu perguntou qual foi o foco da matéria. Não foi esse. O foco foram 2. Então, mas o Grêmio e Curitiba teria Avaí. Então eu quero falar sobre Grêmio e Curitiba. Então fala Grêmio sobre o Grêmio. Não tem necessidade de falar do Grêmio. Então fala do Grêmio. Por que a preocupação? O senhor está contaminado por alguma coisa? Não dá para falar de Grêmio numa abertura do programa? Que bom, né? Fala de Grêmio. Então, torcida Tu diria a mesma coisa se fosse o Meneghetti apresentando o programa? Evidente que não. O Grêmio mudou o time. Não brinca. Mudou a forma de jogar e acho que foi saudável, entendeu? Só que, historicamente, o Grêmio tem dificuldades lá no Couto Pereira, tá? E o Curitiba já levou uma porrada da Chapecoense, né? Mesmo jogando fora de casa. Então, é jogo complicado, difícil. O Operário de Ponta Grossa também achava complicado e tocou 5 no Curitiba em 2 jogos. Então, mas tinha o Atlético Paranaense, quase caiu e tocou 3-0 no Internacional. Se tu me disser que daqui a pouco pode criar um começo de campeonato tenso, pelo que aconteceu na Arena, ia falar Olímpico, tu vê que pelo que aconteceu na Arena contra a Ponte Preta, eu até entendo. Eu digo, acho que é evidente que o Grêmio não vai se expor tanto assim para não ter um segundo jogo sem obtenção de um resultado. Só que, o Grêmio tem condição de ganhar do Curitiba, né, Ribeiro? Tem condição de ganhar. Eu não sei se o Curitiba não é o CRB, tá? Não é. De fato, é um pouquinho melhor. De fato não é. Tá? E joga em casa e vai ao contrário do CRB, vai para cima. Tá, mas nós conhecemos conhecemos a torcida do Coritiba. E ela cobra mais do que a torcida do Atlético Paranaense. A torcida do Atlético Paranaense ela é mais fanática pelo clube. Tá certo. E a pressão ela vai recair ao time do Curitiba. Claro. O Curitiba cansou de perder em casa, alguém poderá principalmente correndo o risco de rebaixamento, Ribeiro, quando não conquistava o resultado em casa e que o estádio se virava contra o Curitiba. E o Grêmio tem isso aí como trunfo. Alguém poderá dizer, como você acha que está tentando passar isso para o nosso telespectador, de que talvez esse seja o melhor momento de enfrentar o Curitiba, né? Não, eu acho que está em crise e tudo mais. E eu não descarto, isso até pode acontecer, Danielzinho. Eu acho que é. Eu estou curioso porque é fato que o Grêmio mudou o time, o Filipão já havia alertado isso, de que ele iria fechar a casinha, montar um esquema mais defensivo. A gente tem aí o Pedro Rocha, que foi muito bem lá contra o CRB, tem o Luan se afirmando, mas é importante a gente ver uma sequência desse time. Não sei se o Douglas é definitivamente reserva desse time agora, mas... Não, o futebol hoje é o seguinte, eu conversava com um torcedor do Grêmio essa semana, telespectadora da TV Bandeirantes, o futebol hoje ele precisa de um atleta, não só do jogador de futebol. O Douglas é um jogador de futebol. O Douglas tem condição técnica, tem recurso técnico. Mas não é atleta. Só que eu não vejo, por exemplo, não é nenhuma provocação, tá? Mas eu não vejo do Ribeiro um conceito que ele tem do D'Alessandro. O jogador que mais amarra jogo hoje é o Douglas. Não, mas nem isso no Grenal, isso no Grenal ficou evidente. Mas no Grenal ficou evidente. Quando ele foi acionado no Grenal, o Grêmio não tinha saída de velocidade. O Douglas só consegue jogar com a bola no pé. Tanto é que isso aí. existe lá no CRB. Só que aí ele pega o passe a bola, maravilhoso segura. que ele dá, entendeu? Então com a bola no pé... Claro, daqui a pouco ele mete uma pro centroavante, como ele já fez. Ele amarra mais o jogo. E agora eu vou falar assim, eu juro para vocês... Eu juro para vocês que não é preconceito e não é pejorativo que eu vou falar. Mas é para o torcedor entender como eu penso o Douglas. Ele é um jogador de praiano. De bola mar. Não, jogador Ribeiro, sabe? Aquele boleiro. Eu acho um pouco ofensivo, tá? É maravilhoso. E aí eu vou ao encontro do que você está dizendo, Danielzinho. Sim. Ele não é atleta mais. Não é. Não, isso concordamos. Só acho que o praiano é um pouco pesado. Tem bons jogadores do praiano, viu? Não, eu não chegaria a essa figura que o Ribeiro faz. Eu acho que, de repente, pode ser... E ele pode ser uma boa alternativa de segundo tempo para segurar a bola, para dar uma assistência com resultado ou ganho, ou enfim... Ele é um cara inteligente, vai ficar vendo o jogo, vai ver o furo da bala, e aí com 20 ou 30 minutos ele pode... Tem outro ponto, tá? E ele não é caro
para que seja feito isso, porque muita gente fala, vai deixar um jogador desse nível no banco. Não, ele não é caro. Ele só veio pela realidade. E não tem nenhum cacife para reclamar. E aliás, se tivesse, não reclamaria, porque com o Filipão é outro departamento. Exato. E o Grêmio vai ter o acréscimo do Mamute, você vai falar na sequência do programa sobre isso. E isso vai ser fundamental para o Grêmio. Também porque o Pedro Rocha pode confirmar ou não. E era muito tempo, né? Eram 40 e tantos dias. Só que eu não vou mascarar uma realidade. Depois eu vou dizer para você. Só queria dar um toque ainda a respeito do time do Grêmio, Chico. Que toda vez que o Grêmio foi com uma estratégia baseada na condição do seu time, ou seja, ele foi modesto e tecnicamente ele se portou como um time modesto, ele conquistou os resultados. Como o quê? Como um time mais modesto. Que respeita o quê? Respeita o adversário. E que respeita as suas próprias condições. Aí que está. Então, mas isso aí é um mérito. Isso aí é um mérito. Então o Grêmio está mudando, né? Não era aquilo do Grenal que entrou faceiro. Não, mas ô Ribeiro, aquela estratégia do jogo, ela foi correta. Ela se mostrou correta. No primeiro tempo ela se mostrou correta. Faltou competência para o Grêmio finalizar no primeiro tempo. Agora, a gente tem que analisar que o Grêmio, quando ele adotou esse tipo de postura, um time mais cauteloso, ele conseguiu conquistar os resultados. E quem sabe essa possa ser a arma, pelo menos, para a amargada do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. A verdade é que o parâmetro do Grêmio agora está muito alto, né? O parâmetro do Grêmio, que sempre foi o Internacional, cria uma neurose coletiva na torcida do Grêmio. Não, mas nós temos que melhorar, porque o Internacional... Aí vem a crise financeira, aí vem a falta de bons jogadores no mercado, que tem uma realidade. Para quem tem muito dinheiro. É uma realidade. Que ninguém tem. Né? O Corinthians agora vai fazer uma folha baixa. Sim. Já está anunciando hoje que vai diminuir chegando os no custos. Corinthians. Então, como é que nós vamos dizer que o Grêmio de uma hora para outra tem que ser revolucionário, que tem que encontrar um camisa 10 a mais Alessandro? É que eu estou tentando há horas dizer aqui no programa. Não, mas o Grêmio tem uma situação diferente em relação aos demais. Não vamos iludir. O Grêmio é um time que tu sabe que vai contratar. Os outros, a tendência é perder. Mas principalmente com a janela, Grêmio vai contratar? Com a janela da metade do ano, a tendência é perder. É perder. Não tem uma tendência. O Grêmio vai contratar baseado no que disse o presidente do Grêmio para ti ontem à noite. E o presidente não vai, pelo menos nesse aspecto, ele não vai mentir. Ele não vai iludir o torcedor. Embora tenha ocorrido uma mudança de discurso. O que disse ontem foi o contrário que nós estamos pregando aqui. Não, que o Grêmio vai contratar. O Grêmio vai contratar um grande jogador. Não foi o que o presidente falou. Aí nós temos que trabalhar com essa informação. Ele não disse isso? Não, a informação, essa é a informação que eu tenho. Ele disse que não. Essa é a informação que eu tenho. Então ele se contradisse, porque ele tinha dito anteriormente. Também, claro. Também falou. Iria contratar um jogador do nível do Christian. É que não tem muitos bons jogadores. Quem é o grande? Pois é isso aí. Quem é o grande jogador? Robinho. Está lá fora, de repente. O Robinho é muito caro. Tem que repatriar. Não, o Robinho não custa, só custa o Robinho. O Robinho, o Santos está tentando caro. A permanência dele e é caro. Eu acho que o jogador não sai do Santos, Rec. Não sai do Santos. Não, até pode sair, porque o Santos também está. O Santos deve um caminhão para ele e não faz proposta para acertar. Mas então deram um cala-boca para ele. Se o Robinho está a dívida lá, ele que fique bem perto da dívida. Pois é. O Grêmio recebeu de presente aí, né? Mais uma alternativa no ataque. O Yuri Mamute foi desconvocado ou cortado da seleção sub-20 pelo técnico Rogério Micali. Só me estranha porque o Yuri Mamute não tem configurado a lesão, pelo menos pelo que a gente sabe. Outros jogadores foram desconvocados, entre eles está o camisa 9 do Grêmio. Eu imagino, e aí é uma leitura, tá, gente? Não é informação. Eu imagino que por ser um jogador extremamente utilizado num grande da Série A, isso acabou pesando na decisão de cortá-lo. Do treinador, sem o Grêmio ter pedido, né? Eu vou dizer assim, que o Grêmio não confirma que pediu. Pode até ser que nos bastidores o Grêmio tenha trabalhado isso. Tem um combinado? Não. A informação é que o Grêmio não trabalhou. Nós fizemos o contato com o Rui Costa hoje durante... Então tu tem a informação oficial, né? A informação que o Grêmio não trabalhou oficial. nada. Eu não sei se no bastidor o Grêmio não trabalhou. A questão é essa. De repente o Rui Costa não foi o cara que trabalhou. Mas assim, ou então não divulga publicamente. Por que não pode ser apenas a verdade que o Mamute não é um jogador convocável? Não. Peraí, mas aí não, né? Porque ele sempre é convocado para a seleção de base. Então, mas agora ele sobrou. Ele foi titular no Sul-Americano, que aconteceu agora, Mas agora ele sobrou. Bom, mas aí não é pela questão mas técnica. Ele não pode ser... Não, tu não pode dizer que ele não é convocado. Ele é o titular. A última amostra do Ele Mamute... é o titular, Ribeiro. Quem é que ficou de titular? Não sei. Tá, mas só um pouquinho. Qual é o histórico da CBF?
Qual é o histórico da seleção brasileira? É de liberar jogadores importantes? Não é nenhum. A seleção não libera nenhum jogador importante. Mas é Mundial Sub-20 e outra coisa. A última amostra, já que você está duvidando da capacidade do Mamute, foram 2 gols contra a Ponte Preta num campeonato brasileiro de profissionais. Não é criticar o Mamute. O Ribeiro está alegando que ele está sendo cortado pela condição técnica. Eu acho que não. Só que na seleção de base ele sempre é convocado. Então seria agora. E outra, em 2011, o Paulinho Pires me informa aqui, o Neymar foi cortado a pedido do Santos do Mundial porque era titular do Santos. Atacantes que foram convocados, tá? Jean Carlos do Real Madrid, Judivan do Cruzeiro, Kennedy do Fluminense e Marcos Guilherme do Atlético Paranaense. Marcos Guilherme e Kennedy. Reserva, Marcos Guilherme reserva. Kennedy acho que também reserva. Os que foram convocados. Não, Marcos Guilherme jogou. Mas jogou no segundo tempo, lembra? Não. O Atlético Paranaense, desde o início. Tinha um outro Marcos que também jogou. Marcos Guilherme foi quem deu um calor nas laterais, nas costas do Vinck, quando ele foi para lateral.